E a gente vai falar da Carla agora também. Carla Zambelli deixou o Brasil. Foi engraçado que a gente teve uma entrevista com ela e a gente conversou a respeito dela, sabe? Conversou assim, de maneira totalmente espontânea, sobre o fato da condenação. A qualquer momento ia ser expedido o mandado de prisão. Ela anunciou que vai ficar na Europa por ter cidadania europeia. Ela tem uma condenação aí de 10 anos, uma coisa completamente estapafúrdia. E ela falou o seguinte, ó: queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, a princípio buscando um tratamento médico, mas é um tratamento que eu já fazia aqui, e vou pedir afastamento do cargo, disse a deputada ao canal da Auri Verde. Vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquilo em relação a isso. Eu gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir do país, muito pelo contrário, é resistir. É voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Vou levar isso em todos os países da Europa, vou denunciar em todas as cortes que a gente tiver na Europa. E agora, notícia fresquinha, uma notícia aí que correu os bastidores, e eu vou falar a verdade para vocês, do fundo do coração. Nunca pensei que eu viveria num país onde eu fico feliz, né? Feliz é uma palavra, não é a palavra adequada, não é a palavra correta, mas eu gosto de ver as pessoas saindo das garras do Supremo Tribunal Federal, uma vez que tudo que está acontecendo aqui não pode ser atribuído a essas pessoas. Ser preso pelo regime não é sinal de... é pior, não é sinal de... eu não acho que é sinal de resistência. Eu acho que infelizmente, você se deixar ser completamente derrubado. Olha o Daniel Silveira. Quantas pessoas lembram do Daniel Silveira? Ele está preso até hoje. A prisão domiciliar do Felipe Martins. Aí a gente tem as histórias das pessoas do 8 de janeiro. É uma história pior que a outra. A própria Débora. Então eu acho que tem que ser assim. Isso que a Carla fez está completamente correto. Quando é uma condenação completamente esdrúxula, abusiva, estapafúrdia, de uma corte que não tem mais respeito pela Constituição, pela legalidade, pela liturgia do cargo, pelo papel dos ministros do Supremo, você não pode se sujeitar ao tratamento oferecido pela Suprema Corte. Então, que bom para Carla Zambelli. Diga. Sobre esse ponto, assim, realmente é difícil expressar essa ideia, porque eu acho que não dá para dizer que não é um sinal de resistência, especialmente se a gente for levar em conta essas pessoas que já foram presas. Talvez o ponto seja que, com essas prisões que já aconteceram, a gente já tem, por exemplo, os elementos suficientes para provar essa perseguição e as injustiças que estão sendo perpetradas aqui no país, né? Porque, de fato, essas prisões todas elas têm utilidade. O caso do Felipe Martins é extremamente útil para mostrar o tamanho da perseguição e por todos os absurdos envolvendo a prisão dele, todas as coisas, inclusive, né, lá nos Estados Unidos também, o negócio do nome dele, que foi parar lá no sistema de uma forma que até hoje não foi elucidada. Mas nesse momento, uma vez que a gente já tem essas pessoas presas e elas já ilustram toda a situação, é no mínimo mais útil, né? Uma pessoa que está defendendo a causa certa, livre e saindo do alcance do Alexandre de Moraes. Até porque a gente tem visto esse efeito nas ações do próprio Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, porque eles sabem que lá o Alexandre de Moraes não alcança e eles conseguem fazer um enfrentamento mais franco, né? Então acho que nesse sentido, sim, a gente tem que ficar realmente, não sei se feliz é a palavra certa, mas talvez aliviado e entender que provavelmente essa é a melhor posição hoje para continuar tentando acabar com esse câncer, né? Acabar com esse câncer. Eu entendo ela ter a cidadania europeia, Carol. Agora, seria muito legal se ela pudesse ou conseguisse ir para os Estados Unidos antes também, porque eu acho que tem que denunciar no mundo inteiro, mas hoje o grande foco dessa resistência, inclusive do próprio Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo,
é nos Estados Unidos, né? Se houver uma ação coordenada de fora para dentro do Brasil, que não quer dizer que vai resolver a nossa vida, mas que vai contribuir para o debate público e para a conscientização das pessoas, virá dos Estados Unidos também, né? Não, assim, com certeza os Estados Unidos está acompanhando com muito mais atenção esses abusos à liberdade de expressão e esses abusos do judiciário do que a Europa. Inclusive, né, tem aquele vídeo histórico, aquele discurso histórico do J.D. Vance, do vice-presidente dos Estados Unidos, numa conferência de segurança em Munique, reclamando dos abusos que a Europa também tem em relação à liberdade, né? A gente sabe que toda essa coisa do PL 2630, de regular as redes, a Europa já está fazendo e não é um projeto bom. O Lula se espelha, fala, olha, os países mais desenvolvidos têm. Está tendo todos os efeitos econômicos, as empresas estão saindo de lá, está abafando a inovação, e os Estados Unidos já estão nessa cruzada. A Lei Magnitsky não é só o Alexandre de Moraes, tá, gente? Não é só o Brasil. Tem autoridade europeia também que está passando por isso. Então, óbvio que para a Carla é muito melhor se ela pudesse juntar nos Estados Unidos a todo mundo que já está lá, a Ludmilla, que também né, fez esse mesmo processo, que também era perseguida aqui, a juíza. E a Carla, eu preciso me atualizar de qual dos dois processos ela já está ali mais enrolada. Mas é importante frisar que não é, as pessoas acham que é só aquela questão, né, que todo mundo tem essa figura na cabeça dela correndo atrás de uma pessoa com Nesse caso é o processo referente à invasão do CNJ. Pois é, então, esse processo, o julgamento, é mais absurdo do que o outro. O outro sempre cabe ali um juízo de valor de quem não é operador do direito, mas eu tive a oportunidade de conversar bastante com o advogado dela, tem abusos processuais nos dois casos, mas esse da invasão do CNJ é ainda pior, porque está comprovado que ela não teve nada a ver com isso, e ela está tendo uma sentença, então é sim perseguição política. E aí é óbvio que para ela vai ser muito melhor se ela puder levar esse caso para os Estados Unidos, porque isso só corrobora as denúncias que o Paulo Figueiredo, que o Eduardo e que uma equipe toda está fazendo lá.